Muito bem, olha nós aqui de novo, mais uma vez. Vou torcer para que a minha filhinha Elisa permita-me que eu medite com vocês aqui uma palavra. Se ela começa a bater ali na porta ali do quarto, e vamos ver se, tomara que não bata na porta agora e faça eu abrir a porta. Porque eu quero ver se eu dou uma intercalada, né? Numa postagem, denúncia aí a opressão política, né? Ou comentar algo de política, e outra mensagem do Evangelho. Então, vou dar uma intercalada porque eu gosto das duas coisas. Eu gosto de política, gosto muito de política, não gosto de politiqueiro. Essa política em si é necessária, precisa e eu gosto. E eu amo o Evangelho, amo a palavra, né? Eu aborreço religião, mas o Evangelho é maravilhoso. Então, eu quero ver se eu dou uma intercalada entre uma denúncia, um assunto político e Evangelho. Eu não vou demorar, porque a minha neném, eu estou escutando o chorinho dela lá na sala. Vamos lá. Estou com a Bíblia aberta aqui em Marcos. O Evangelho, segundo Marcos, no capítulo 11. Evangelho de Marcos, ou Evangelho de Jesus, segundo a narrativa, a narração de Marcos. Segundo o que ele narrou, ele colocou no papel, ou no papiro, no material que tinha na época lá, no capítulo 11, o versículo, vamos ver o versículo 12 até o 14, vamos ler, vou ler aqui, é Marcos capítulo 11, versículo 12 ao 14, nos diz o seguinte. Tem aqui alguns amigos deixando um abraço aqui, eu não sei se eu vou conseguir responder a todos, como é de praxe, não consigo, aqui ao vivo, mas o Jefferson Silva, Pai do Senhor, Deus te abençoe. Sebastião Pires, boa tarde, pastor Gilmar Almeida, Deus te abençoe, meu querido Sebastião, também Eduardo Batista, Deus te abençoe, e que o Eterno abençoe a todos vocês que estão aqui presentes ou que irão nos assistir. Maria Antunes, boa tarde, irmão Gilmar Almeida, Deus te abençoe, minha querida. Uma ótima tarde para você. Tem algumas pessoas que já nos acompanham há algum tempo. Luiz Donizete, boa tarde, amigo pastor Gilmar Almeida. Boa tarde, meu querido irmão. Que o Eterno te abençoe grandemente. Nós vamos aqui falar, como eu estava dizendo, hoje o texto é com base em Marcos. Estou com a Bíblia aberta aqui no livro de Marcos, no capítulo 11, e o versículo 12, 13 e 14, só 3 versículos para termos como base. Eu nem planejei o que eu vou falar, mas o certo seria você, talvez, certo, eu não sei se é certo ou não, fazer os rascunhos, estudar, mas é que veio ao meu coração, eu sou meio doido, né, meus irmãos, eu sou meio, assim, vem na minha mente algo que mexe comigo, que toca na minha vida, eu entendo também que é útil para os meus irmãos, para as minhas irmãs, então eu quero compartilhar. Talvez eu não tenha nem aquela didática, aquela capacidade de transmitir uma palavra que as pessoas entendam, mas nas minhas limitações nós vamos aqui partilhando da palavra. Marcos capítulo 11, versículo 12 diz o seguinte: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Quer dizer, quando Jesus e os seus discípulos ali saíram de Betânia, teve fome. E Jesus vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era o tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto.
Tem algumas versões que diz que ela secou imediatamente, ou no outro dia secou-se. Mas o interessante, Leomar dos Santos, a paz do Senhor Jesus, pastor, Deus te abençoe grandemente. Vamos lá. Interessante, olha que interessante esse texto, meus queridos. O Senhor Jesus, uma coisa que me chama a atenção em Jesus é que ele usa termos simples. A natureza, ele usa muitos assim, coisa muito cotidiano, os passarinhos, as plantas, os lírios, a figueira, a figa, a plantação, colheita, seara, tudo coisas ligado para facilitar o nosso entendimento. E em tudo o Senhor Jesus tinha uma lição para dar para os seus seguidores e hoje serve para nós que lemos essas informações que deixaram escrito e chegaram até nós. E aí, ele de uma maneira simples, muito didática, o Senhor Jesus transmitia a palavra de uma forma que as pessoas entendiam, a não ser quando ele não queria quando alguém entendesse ele no momento, ele usava uma palavra meio difícil, mas na maioria das vezes um ensinamento simples, objetivo e que visava mudança, transformação de vida. E o interessante, olha que Jesus se manifesta, meus queridos, no cenário da história da humanidade de muita hipocrisia. Hipocrisia vem de hipo, de máscara. Muitas pessoas mascaradas. Principalmente, é lógico, na religião. Pessoas de toda forma querendo passar uma imagem de santidade. Ou de toda forma querendo impressionar as pessoas. Principalmente lideranças religiosas da época, sacerdotes, fariseus, escribas, homens conceituados da religião ou na religião, eles gostavam de impressionar o povo. Quando ia jejumar, eles desfiguravam, faziam aquele jejum de barganha, né? A barganha com Deus, ou ficar sem comer para o senhor fazer isso, aquela loucura da religião. Mas aí, quando ele fazia, ele desfigurava, não lavava o rosto, para mostrar para as pessoas que ele estava jejuando e que ele era mais santo, melhor do que os demais. Quando ia orar, fazia questão de ser visto pelos homens, ia nas praças públicas, bem visto que todo mundo estava vendo, aí começava a orar, aquelas orações bonitas, aquelas falas bonitas, tudo com a intenção de ser visto, de se aparecer, de se aplaudir. Porque todo mascarado é assim. O mascarado, quando ele não tem atitude, quando as suas atitudes não convencem, quando as suas práticas não convencem, então ele procura tentar convencer com a fala, com a lábia, com a língua e com gestos públicos, para tentar mostrar para as pessoas o que ele não é de fato, que é mostrar uma santidade que dentro de si não existe. Então eles faziam tudo aquilo lá. É uma máscara, por isso que fala de hipocrisia, hipócrita, quer dizer, mascarado, usa outra fisionomia, mostra alguém lá, que homem santo, está orando, está jejuando, olha como eles são santos. E eles gostavam, os fariseus, os escribas, a liderança religiosa da época, daquele tempo de Jesus, e não é diferente hoje. Ficava todo pomposo, porque impressionava as pessoas. E o Senhor Jesus se manifesta naquele cenário todo, e ele não perdia a oportunidade, meus irmãos, primeiro, de acolher a prostituta, o malfeitor, quem quer que seja discriminado pela sociedade. Jesus, quando chegava até Jesus, era abraçado por Jesus, perdoado por Jesus, acolhido por Jesus, compreendido por Jesus. Todos que chegavam a ele, não importava a situação de pecado, de vida promíscua, não interessava. Ele olhava sempre no interior da pessoa, na alma da pessoa. E quando via o coração quebrantado,
ele não se continha, ele abraçava, ele perdoava, ele amava. Eu fico com dó, às vezes eu fico vendo aqui mesmo Ezequiel Santos, aí um espírito das trevas bolsonariano, esse povo mascarado. Olha, Deus permitiu, Ezequiel Santos, você comentar esse comentário diabólico seu, para Deus já te repreender, para a palavra repreender esse espírito de máscara que opera nesse espírito bolsonariano e esses adeptos das trevas bolsonarianas, como aí o Ezequiel Santos e muitos outros mascarados. Quer impressionar as pessoas dizendo Deus acima de tudo. Deus acima de tudo. A família, a pátria, oh aleluia, nós somos de Deus, os outros não é. Porque na atitude não convence ninguém. É só na lábia, no estereótipo, mas o Espírito de Deus que conhece o intento, vos conhece, ó mascarados, bolsonarianos como você, aí, esse espírito das trevas, que não respeita a palavra, que não respeita a direção do Espírito de Deus, que nos usa para transmitir a palavra, ele já vem, já usado pelo mal, que é a tática dessa força maligna bolsonariana de profanar o Evangelho, de desfazer do Evangelho, de tentar atrapalhar o agir de Deus na vida das pessoas, mas está repreendido em nome do Senhor Jesus. Esse espírito maligno bolsonariano que tenta atrapalhar, vai cair por terra, já está caindo por terra em nome do Senhor Jesus. Então, meus queridos, esses mascarados sempre houve, como há também. Eu não ia falar, não, mas eu creio que é por Deus. Como entrou aí um bolsonaropata já desrespeitando a palavra, profanando, afrontando, já faz menção a eles. Porque eu nunca vi na minha vida uma época tão de pessoas mascarados, hipócritas, que não têm atitudes como esses bolsonaristas, defensores do Bolsonaro. Eles não têm frutos, não têm vida com Deus, não têm como transmitir em ações, então eles ficam lá, Deus para lá, Deus acima de tudo, porque por dentro são cheios de restos mortais. Nós somos pela família. Mentira, meus irmãos, é nada. É nada, estão cheios de restos mortais. E o Espírito de Deus nos conhece. Oh, glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Porque diante de Deus não se impressiona com o Deus acima de tudo. Isso aí não. Isso é só lábia. É porque não tem atitude. E esse povo, como esse espírito maligno, bolsonariano manifestando, desrespeitando a palavra, é típico dos fariseus, dos hipócritas da época, dos que mataram Jesus, são os mesmos que Jesus tivesse hoje. Esse povo bolsonariano, esses mascarados, que tem o nome de que vive, mas estão mortos. Eles o matariam Jesus, crucificariam Jesus, porque Jesus ia desmascará-los, ia desmascarar Bolsonaro e todos esses adeptos das trevas bolsonarianas, esses marcados pela besta, ia ser desmascarados, e diante disso, eles matariam e crucificariam o Senhor Jesus. Porque Jesus não se impressiona com, oh, Deus acima de tudo. Não, impressiona tolos. Mas o Espírito de Deus conhece o profundo da alma, do coração, da consciência. E ele, meus irmãos, o Senhor Jesus, diz, o contexto fala que ele foi até o templo. Volto a repetir, um contexto de muita máscara, de muita hipocrisia religiosa, de muita aparência de santidade. Mas um povo, como Jesus falou, sepulcros caiados, cheio de restos mortais, honrando ao Senhor com os lábios, dizendo que era Deus acima de tudo, mas com as atitudes perversas, diabólica, capitalista, horrorosa, só pensando em si no seu próprio ventre. E diz que o Senhor Jesus, no contexto da figueira amaldiçoada, nós vamos chegar a explicar por que a figueira foi amaldiçoada, diz que ele foi ao templo em Jerusalém. Uns evangelistas dizem que ele estava voltando do templo, outros falam que ele estava indo para o templo em Jerusalém. E chegando lá no templo, ele percebeu, ele viu aquela roubalheira toda, um comércio dentro do templo. Não era só o comércio dentro do templo. Se fosse um comércio justo, honesto, porque Jesus não estava preocupado com o templo de Jerusalém, com a estrutura de pedra. Tanto que ele falou, está vendo tudo isso aí? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Se ele se importasse tanto com o templo,
Ninguém ia tocar no templo, meu irmão. Ninguém ia tocar no templo. Ele não deixaria. Não deixaria. Se ele tivesse tanta importância para Deus o templo em Jerusalém. Ou então seria um deusinho muito fraco, mesquinho, que zelasse, amasse, tanto tivesse como casa dele aquele templo, e os babilônios que destruíssem. Depois o general Tito, o imperador romano, filho do imperador Vespasiano, destruiu. E Deus que ama tanto o templo e o povo destrói, os impérios destroem. Então Jesus nunca se preocupou com o templo de tijolo. O Criador eterno que habita a eternidade nunca se preocupou com o templo de tijolo. Quem quer templo de tijolo são os homens, para se reunir. Outros para roubar as pessoas em nome de Deus. Outros com boa intenção para se reunir, para comungar, para se encontrar. Mas Jesus nunca se preocupou. Mas então por que, irmão Gilmar, que ele ficou meio que irado na Ilha Santa, diante do que estava acontecendo ali no templo em Jerusalém? A ponto de ele pegar umas cordas lá, uma espécie de um chicote, não era bem um chicote, e expulsar os cambistas. Por quê, meus queridos? Volto a repetir, não era preocupado com o templo, mas sim com as pessoinhas, com as pessoas que iam inocentemente até o templo em Jerusalém. E ali eram saqueadas, ali eram roubadas, ali eram manipuladas. E o templo em Jerusalém era lotado de pessoinhas sendo enganadas. Volto a repetir, o negócio não é o comércio no templo, não tem nada a ver. Se é um comércio justo, uma venda justa, uma negociação justa, não tem problema nenhum. Uma que Deus não se importa com o templo de tijolo, quem se importa são religiosos. Agora, o problema era a roubalheira que estava acontecendo. Segundo alguns pesquisadores, alguns críticos, diz que nas portas onde as pessoas viam com aquele bezerrinho, cordeirinho, vinha de longe para oferecer, segundo o rito da religião, que é um paganismo horroroso. Nunca acreditei nisso aí, nunca acreditei que o meu Deus quisesse sangue de animal, bezerro morto para ele perdoar alguém, nunca acreditei nisso aí, não entra na minha cabeça, não entra na mente de crente inteligente. Eu pecar, cometer o pecado, ir lá matar um animal, tirar o sangue do animal para Deus me perdoar. Deus não é tolo, Deus não é bobo. Isso é coisa de religião. É coisa baboseira de religião. O que Deus quer é coração quebrantado, é homens e mulheres contritos, arrependidos, que olha para si, vê suas limitações, suas incapacidades, reconhece os seus pecados e confia na graça e na misericórdia do Senhor e recorre à graça e à misericórdia do Criador. É isso que Deus quer. Nunca quis sangue de animal, nunca quis holocausto. Tem um profeta, não sei se é o profeta Jeremias ou Isaías, ele fala, nunca requeriste de vocês. Aí vem os livros históricos e diz que Deus requeria. Aí confunde a mente das pessoas. Mas o Deus que eu creio nunca pediu sangue de boi para ninguém, nunca pediu sangue de ovelha para ninguém. Ah, mas está escrito, irmão. Problema de quem escreveu, problema da religião. O meu Deus não é injusto para descontar no animalzinho a culpa do marmanjão, do jumazão aqui. Mas é um outro detalhe, nós vamos falar outro dia. Então, mas as pessoas ali presas pela religiosidade iam até o templo em Jerusalém. E aí ficavam os chefões do templo, os comerciantes, os exploradores da fé, até como faz hoje, como a Universal, os Malafaia e muitos outros fazem hoje, para explorar as pessoas. E aí quando a pessoa vinha de longe, lá das aldeias de Israel, lá do lado de longe, com o animalzinho, chegava lá, o malandrão da religião, o chefão da religião, olhava e falava, olha, esse aí tem defeito, não serve para Deus. Não, para Deus tem que ser perfeito, tem que ser puro. Mas nós temos para a pessoa não voltar lá para trás, para longe, que esse bezerrinho, que esse cordeiro, que esse novilho. Então, ele fala, olha, é o seguinte, nós temos um bom para você, um que Deus quer, que Deus vai se agradar. Nós vamos vender para você. E aí ludibriava a pessoa comprava aquele animal superfaturado, caro, muito caro. E aí ele comprava aquele animalzinho baratinho daquela pessoa que estava do fiel que estava ali. Aí ele levava ponta a porta, vendia muito caro aquele mesmo animal que ele rejeitou, que disse que Deus não queria, não se agradava, levava a ponta a porta lá e era vendido lá, enfim, era aquela bandidagem. Aí o Senhor Jesus, com um senso de justiça maravilhoso, ele vendo aquilo lá, ele ficou indignado, falando, que maldade, como é que pode roubar o povo desta maneira? Como é que pode ter a frieza de manipular o povo? Aí alguém fala assim, tá vendo, irmãos, é porque estava na casa de Deus, porque o lugar é santo. Mentira! Não tem nada a ver com o lugar. É com as pessoas que iam ali. O cuidado de Jesus não era com o templo em Jerusalém, era com as pessoas que iam ali.
Ele vendo toda aquela bandidagem, aquela bandalheira. Ele é tomado de uma ira santa e pega lá, derruba as mesas dos cambistas, dos negociadores, dos exploradores ali, e derruba tudo pelo chão ali, e o pessoal começou a se afastar, e aí, quando ele, diante daquela atitude de expulsar os cambistas, de repreender aquele povo que estava roubando, escravizando o povo, manipulando o povo, ele tinha um álibi. Jesus tinha que ter um álibi. Ele tinha que ter algo, uma carta na manga. Porque os chefões do templo iriam vir para cima dele. Iria vir babando para cima dele. Iria matá-lo, porque é uma loucura. Como é que vai se levantar contra os sacerdotes? Talvez como fosse hoje contra os Macedo, contra os Malafaia, contra os chefões, contra o José Huerto, contra as ações erradas dos chefões, do Papa, sei lá de quem quer que seja. E de repente aquele homem simples chamado Jesus se levanta contra aquele império do mal, aquelas práticas criminosas no templo. Se ele não tivesse seguro do que estava fazendo, ele era morto ali. Ele era arrastado para fora e morto, e apedrejado, enfim, os chefões do templo teriam matado naquele instante. Mas quando o chefe, o segurança do templo, os sacerdotes, viu que Jesus estava expulsando os cambistas, derrubando as mesas ali do templo ali, eles foram para cima, os segurança foram, e quando foram para pegar Jesus, Jesus falou assim, espera aí, está escrito, está lá escrito, lá no livro de vocês lá no Isaías está escrito, a minha casa será chamada a casa de oração, mas vós a converteis e convis em ajuntamento de ladrões e salteadores. Quando Jesus fala isso, eles se recuam, eles se retraem, e bate um certo medo, fala, poxa, esse homem está sabendo, não está por um acaso que ele está fazendo isso, quebrando com o nosso comércio, com a nossa roubalheira, que ele tem um álibi. Quando Jesus cita isso aí, olha, está escrito, ele não falou assim, olha, a minha casa, a casa do Pai, não, ele falou, ó, está escrito, para barrar a agressão dos religiosos, dos chefões do templo. Quando falou, está escrito, eles recuaram. E não tinha como matar Jesus, não tinha como prender Jesus, porque Jesus está... no momento exato, ele usou uma frase, um texto que eles usavam. Ele não dizia que lá era a casa de Deus? Eles não diziam que lá era lugar santo? E por que eles estavam roubando o povo ali, manipulando o povo ali? Aí eles recuaram. Certo é que o Senhor Jesus saiu ali e deixaram eles furiosos. Agora, quando ele depara com a figueira, alguns textos que ele fala que quando ele saiu do templo, ele passou pela figueira. Está em Marcos 11, a partir do versículo 12. Outros dizem que ele estava indo, antes desse episódio do templo, é que aconteceu isso. Mas o certo é que ele passou perto daquela figueira, olha que interessante, ele viu folhas numa figueira. Viu bastante folhas. E aí, ele foi até lá, sentiu fome e foi pegar alguns frutos. E olha que interessante, não havia frutos na figueira. O texto diz que não tinha frutos senão só folhas. Por quê? Porque não era tempo de fruto. Mas aí você começa a pensar, mas meu Deus, por quê? Mas que injustiça contra a figueira? Poxa, como é que Jesus não sabia que não era tempo de fruto, de ter fruto? Como é que ele vai lá pegar fruto na figueira se não era tempo de fruto? E ele ficou bem bravo porque e amaldiçoou a figueira, fez a figueira secar, porque não tinha fruto, sendo que não era tempo de fruto. Mas olha que interessante, meus queridos, minhas queridas, é que segundo os estudiosos, ou pelo menos essa espécie de figueira, quando ela tem suas folhagens, dizem os historiadores, que primeiro ela nasce o fruto. Primeiro esse tipo de figueira nasce o fruto. Depois vinham as folhas. Então, quando ela estava cheia de folhas, automaticamente tinha que estar cheia de frutos. Porque o fruto vinha primeiro. Então, está cheio de folha, então, obrigatoriamente, tem que ter fruto. Senão, era para estar pelada lá, sem folhas. Mas já que tem folhas, então tem que ter fruto.
E diz que o Senhor Jesus procurou fruto, viu um monte de folha e não achou fruto. E aí ele diz: então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. E diz que a figueira se secou. O que Cristo, que essa palavra traz para a minha vida e traz para nós hoje? As folhagens, todos nós sabemos, é a aparência, o estereótipo, o que nós aparentamos ser. Folhagem, estereótipo. E para Deus, para Jesus, o que de fato importa não é o estereótipo, não é o que você aparenta ser. É o que de fato você é. É o que de fato eu sou. Não é eu aparentar aqui um santarrão, ou que homem santo, olha a santidade, eu faço isso, faço aquilo. Isso para Deus não interessa em nada. Pelo contrário, irrita a Deus, vamos usar uma expressão humana, enoja a Deus. Eu querer passar uma imagem daquilo que eu não sou, porque para Deus o que importa não são as folhas, mas sim os frutos. Mas Simão Gilmar, mas por que, se não era tempo de fruto, por que Jesus queria ver fruto nela? Olha lá, se não tem fruto, então não era para ter folhagens. E o que Deus diz para nós, nessa tarde, ou nesta manhã, ou na noite, enfim, a hora que você assistir essa palavra, ouvir essa palavra. O que importa para Deus não é o que nós aparentamos ser, mas as nossas atitudes, as nossas ações. Ainda que fracos, pecadores, pecadoras, ainda que arrebentado pelo pecado, pela culpa, pelo sentimento de ofensa, enfim, ainda que nós estejamos dilacerados pelos labutar, pela labuta desta vida, pelas agruras da jornada, mas que sejamos sinceros diante de Deus. Não queremos impressionar as pessoas e muito menos a Deus com a aparência de santidade, querendo passar para as pessoas aquilo que nós não somos. Não faça isso, porque Deus não vai gostar. Jesus não gosta disso. Ah, meu irmão João, se eu souber meus erros, meus pecados, eu vou ficar com muita vergonha. Mas o que Deus quer, ainda que com seus pecados, ainda que com seus erros, mas seja autêntico, seja autêntica. E se humilhe, se reconheça. Não queira impressionar ninguém com uma máscara, por uma máscara de santidade, daquilo que você não é. Louvado seja Deus. O que Deus quer de nós é sinceridade. Por que a prostituta alcançava perdão e graça? Por que o ladrão na cruz alcançava perdão e graça? Porque eram autênticos. Porque, sabe, eu sou pecador. Eu sou merecedor dos meus castigos. Pecadores. Prostituta não vira promíscua, mas chegava diante de Jesus e falou: Senhor, eu não sou merecedora. Eu não sou digna. Chorava, se derramava e alcançava graça. Não tinha frutos nessas pessoas, da prostituta, no ladrão, mas também não tinha folhas, não tinha aparência de santidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A figueira, se a figueira estivesse, Jesus tivesse passado pela figueira e ela estivesse ali pelada, nua, sem folha nenhuma e sem nenhum fruto, não teria problema nenhum. Ela poderia não ter nenhum fruto. Aqui em Marcos 11, versículo 11 ao 14. A figueira não precisava ter fruto. Porque Jesus só foi até ela, ou só amaldiçoou porque ela aparentava ter muitos frutos. E na verdade não tinha. Queria passar-se por frutífera. Na verdade só aparência. E Deus não gosta disso. Eu percebi que Jesus não gosta de máscaras, de aparência, daqueles que querem impressionar as pessoas, arrotando santidade, julgando todo mundo, apontando todo mundo. Igual esse espírito bolsonaropata fazem, esses satanases bolsonaropatas fazem com as pessoas. Julgam o homossexual, julgam o macumbeiro, julgam o espírita, julgam o católico, julgam todo mundo. Ah, se não levantar a mão, aceitar Jesus, está tudo para o inferno.
Ah, se vocês da esquerda são comunistas, vai para o inferno, vocês estão no caminho errado. Um bando de diabos empedrados, querendo passar uma suposta santidade, só folhagem, só folha, só para impressionar. E a cada dia estão sendo desmascarados, estão caindo por terra esse espírito bolsonariano das trevas, de aparência, de família, de santidade, de Deus acima de tudo, um Deus diabo, pessoas secas, vazias, que não amam, não tem frutos. Ah, mas a prostituta, o ladrão, o presidiário, não tem fruto também, mas não tem folhas. Não tem a folhagem, a aparência, estão lá dilacerados, mas prontos, com o coração quebrantado, reconhecendo as suas misérias, para ser abraçado pela graça do Criador. Diferente desses satanás bolsonaropatas que arrotam a santidade. Não tem frutos, proceder malignos, atitudes perversas, diabólicas, mas quer ostentar a santidade, folhagem. Oh, Deus para lá, Deus para cá, só folha. Ei, meu filho, você souber o quanto enoja Jesus essas atitudes. O quanto enoja o Deus verdadeiro, não o Deus do Bolsonaro, mas o Deus verdadeiro, o Criador, que olha, que sonda lá dentro da alma, lá do coração, da consciência, meu irmão. Sabe o quanto enoja essa atitude hipócrita, essa atitude de hipocrisia, de folhagem, só folha, porque não tem fruto. Volto a repetir, vamos ler o texto para encerrar. Que a minha filhinha me chamou ali já. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo Jesus de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa, algum fruto. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Volto a repetir, não era tempo de figo, mas também não era para ter folha. Quando essa figueira tinha folha, porque já o figo veio primeiro, então era para estar lotado de figo. Então Jesus para dar uma lição para aqueles hipócritas, para aqueles mascarados, para aqueles que usavam máscara de santidade naquela época, e serve para nós hoje, desmascarando muita gente. Falou, você não é obrigado a ter fruto, porque não é tempo de fruto realmente, mas também não pode ter folhagem, não pode ficar aparentando santidade, não pode ficar arrotando santidade, mostrando para os outros, falando Deus para lá, Deus para cá, e as ações de perverso, de diabos. Não pode. Isso não deixa Jesus nada contente. Não tem fruto, mas também não pode ter folha. Não tem fruto, não tem conduta, mas também não quer aparentar santidade, aquilo que você não é. Reconheça os seus... eu sou um pecador, sou uma pecadora. Então, sim, você está pronto para ser abraçado por Deus, por ser abraçado pelo Criador. Porque aquele que confessa, aquele que admite, aquele que assume o seu estado de miséria, de pecador, de pecadora, alcança misericórdia diante do Criador. Mas aquele que encobre com as folhas, Deus acima de tudo, sou pela família, mas não sai da zona, traindo as esposas, pela família, espanca os filhos, maltrata a esposa ou maltrata o esposo, pela família, Deus acima de tudo, mas é um capitalista perverso, dinheiro, outro que morra, vai para Cuba, vai para Venezuela, você é comunista dos infernos, Deus acima de tudo, capitalista perverso, toma juízo, isso enoja a Deus, é por isso que não prospera, viu, uma vida mesquinha, que tem desse povo aí, dizendo Deus para lá, Deus para cá, porque não tem atitude, não tem frutos. Mas a vida vai pegar vocês. Volto a repetir, bolsonaropatas, adoradores do bezerro de ouro Bolsonaro, a existência está pegando, está desmascarando vocês, vai continuar desmascarando, para que porventura vocês se convertam, se porventura houver oportunidade, porque quando o coração empedra, quando a pessoa tem prazer no empedramento de alma, dificilmente consegue achar lugar de arrependimento, porque ele se conforma com a hipocrisia, com a folhagem, com a aparência. Hoje estou impressionando as pessoas. É igual o Bolsonaro. Ele é cristão, ele batizou no Rio Jordão. Ele fala, conhecereis a verdade vos libertará. Mas um diabo, destruindo as florestas, apoiando, liberando agrotóxicos para produzir mantimento e matando abelhas, matando os insetos, destruindo. Proibiu, inventou uma lei que distribuía absorventes para crianças, para adolescentes pobres. Esse diabo proibiu, mas está lá. Deus acima de tudo, pela família eu me batizei. Eu falo, eu conhecereis a verdade libertará. Eu sou o seguidor do Malafaia. Oh, aleluia.
só folhagens, só aparência. Deus vai desmascarar esses espíritos das trevas, travestido de anjo, de ministro da luz. Paulo diz, olha, não é de se admirar que tem tantas pessoas falsas, assim, porque também os espíritos maus, o diabo se transfigura em anjo de luz, para enganar, para seduzir, mas a existência está desmascarando, jogando por terra toda essa coisa maligna, bolsonariana, essa coisa das trevas que surgiu nesses últimos dias aí, e tem seduzido aqueles que já estão já condicionados ao erro, à hipocrisia, e tem prazer nas máscaras. Mas quem vem para o evangelho é desmascarado, vem de cara limpa, pecador, contrito, arrependido, não tem negócio de outra, não tem negócio de ficar aí discriminando as pessoas, não tem negócio de ficar, oh Deus, não, pecador, miserável pecador, carente da graça, da misericórdia, do perdão do nosso Deus. Amém? Ah, irmão Gilmar, você fala em política, você ataca o espírito das trevas bolsonarianas? Falo sim, vou denunciar, quem não gostar do que eu prego, vai ouvir o Macedo. Vocês gostam de mentira? Vai ouvir o Macedo, vai ouvir Malafaia. O pessoal, os radicais bolsonarianos que eu chamo que são satanás, né, que são diabos, não empedraram, né, são horrorosos. Vai ouvir Macedo, não fica perdendo tempo aqui na minha página. Aqui é para quem tem sede de Deus. Aqui é para quem tem sede de verdade. Aqui é para aqueles que rasgam o coração e não os vestidos. Aqui é para isso, meu irmão. Agora, bolsonarista, os radicais bolsonarianos, esses espíritos das trevas, vai ouvir Macedo, vai ouvir Malafaia, tem um monte deles aí para você, vai ouvir Esteve Hernandes, vai ouvir Marcos Feliciano, vai ouvir Valdomiro, Santiago lá do Grão do Feijão. Isso é o guia de vocês, meu irmão. Eu não estou pregando para esse espírito das trevas bolsonarianas. Eu sei que vocês não gostam de verdade. É como eu pregar essa palavra para esse espírito dos radicais bolsonaristas, é jogar pérolas a porcos. Se jogar ouro, joias para porco, para quê? E essas verdades que eu estou falando aqui é verdade do evangelho. Para o bolsonarista é como se fosse, ele não tem valor nenhum. Ele gosta de lavagem. Porco gosta de lavagem. Gosta de ver na lama. Então você dá lama, dá lavagem para ele gosta. Então quem tem lavagem para dar para os radicais bolsonaristas é Macedo, é Malafaia, é Valdomiro. Então vá para lá. O Esteve Hernandes, Renê Terra Nova, esses ladrões e salteadores da fé. Vá para lá que ele tem bastante lavagem para vocês. Porque aqui é palavra. Aqui é pão vivo que desceu do céu, é alimento que fortalece, que tira as máscaras, que arranca nossas máscaras, nos deixa nu e patente diante do Criador, para recomeçarmos a cada dia uma vida nova, restaurada, sem máscara, sem hipocrisia, sem folhagem. Mas se não tiver fruto, está cheio de erro, cheio de falha, mas também não tem máscara, está aos pés de Cristo, suplicando graça e misericórdia a todo instante. Mas máscara não, folhagem não. Ou é fruto ou não fruto. Sem querer maquiar. Então, radicais bolsonarianos ou satanás bolsonaropatas, não precisa ficar na nossa página. Deixa o povinho aqui que ama Jesus, que ama a verdade, que gosta de uma palavra, de uma feijoada aí, que às vezes parece pesada, mas são coisas que a nossa vida precisa. Na nossa caminhada nós precisamos desse alimento forte, para não sermos seduzidos pelos falsos profetas, para não sermos seduzidos pela besta que seduziu esse monte de gente para defender Bolsonaro. Quem nos assiste, nos ouve, tem alicerce, não se abala, porque a palavra da firmeza. Aqui não exploro ninguém, não minto para ninguém, porque eu não tenho intenção de rebanhar ninguém. Eu não quero encher templo nenhum. Eu quero que vocês sejam um templo de Deus e cheios do Espírito Santo da verdade. Amém? Amado Deus, querido Pai Todo-Poderoso, te louvamos, Senhor, por Tua graça. É a Tua graça que nos impulsiona. É a Tua graça que nos dá vida. A Tua graça que de graça nos abraça, meu Senhor. Pai, quantas pessoas aflitas, carregadas de culpas, sentimento de ofensas, sentimento de culpa, estão assim, sentindo que o céu está fechado. Pai, no nome do Senhor Jesus, seja favorável a eles, manifestando a Tua graça, o Teu perdão, Senhor, a Tua misericórdia, os Teus favores. Renova, Senhor, o cansado nesta noite, neste momento. Renova, Senhor, o vigor. Repreenda a depressão, Senhor. Preencha o vazio da alma. Preencha com contentamento, com a Tua paz.
com gozo, com a alegria do teu Espírito, Pai. No nome do Senhor Jesus, dá-nos força, meu Deus, para continuarmos e resistindo firme, resistindo o diabo, e ele fugirá. Ele vai ter que fugir em nome do Senhor Jesus. Nós vamos resistir com a palavra da verdade, sem recuar, no nome do Senhor. Pai, toque em cada vida, fortalecendo, dando graça, ânimo e coragem do Senhor, para enfrentarmos as adversidades, no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado a todos vocês. Abraço. Se foi bom para você, compartilhe. Se não foi bom, não compartilhe. Se você é um radical bolsonarista, vá ouvir esses homens que eu citei aí. Não precisa me ouvir. Eu quero pregar para quem tem sede, para quem tem fome da palavra. Beijo para vocês.